Boa noite. As eleições municipais de ontem foram marcadas por muitas surpresas, tão logo números de votos começaram a ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com os resultados do primeiro turno, o PSB é o partido que mais cresceu em relação à última eleição municipal de 2008. Passou de 310 prefeituras para mais de 430 em todo o país. Outro grande partido que cresceu em relação à anterior foi o PT, que tinha perto de 560 prefeituras e passou para 630. Mas o PMDB ainda continua o partido com o maior número de prefeituras, 1.019 cidades, seguido pelo PSDB com 692 prefeituras. O PSD, que disputou pela primeira vez as eleições, conquistou mais de 490 municípios. Entre as maiores cidades do país, o PT se saiu melhor, elegeu 8 prefeitos e classificou 22 para o segundo turno. O PSDB elegeu 6, PSB e PSD elegeram 5 prefeitos cada um nas capitais. 9 tiveram a definição no primeiro turno. O PSB elegeu os prefeitos de Recife, Cuiabá e reelegeu o de Belo Horizonte. O PT elegeu o prefeito de Goiânia e o PDT o de Porto Alegre. O DEM conquistou a prefeitura de Aracaju e o PSDB de Maceió. O PMDB reelegeu o prefeito do Rio e o PP ganhou a eleição em Palmas. O Brasilianas.org dessa segunda-feira vai discutir os principais fatos das eleições de 2012. Vamos destacar as maiores surpresas eleitorais e também o jogo político midiático, a reorganização partidária e os temas mais fortes para a próxima eleição de 2014. Para debater o assunto, recebemos no nosso estúdio de São Paulo o professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fernando Luiz Abrúcio, e o diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri. E no Rio de Janeiro, falamos com o cientista político e presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Vanderlei Guilherme dos Santos. E contamos também com a colaboração do jornalista Luciano Cherubini. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar as principais surpresas que as eleições desse ano nos trouxeram e as implicações que elas terão nos casos de segundo turno. Eu queria ver primeiro com o Abrúcio. Abrúcio, o que você classificaria aí como as grandes surpresas dessas eleições? Eu acho que a primeira é Gustavo Fruet. Na verdade, ninguém esperava que ele chegasse ao segundo turno. As pesquisas também de véspera não mostravam isso. Ele chega ao segundo turno, derruba um candidato que era um candidato à reeleição e que tinha uma avaliação boa, não tinha uma avaliação ruim em Curitiba. É o candidato de um governador que também tem, por enquanto, uma boa avaliação. E subiu e mostrou uma força política que ninguém esperava. Se você pensar num outro lado do espectro político, foi uma surpresa a votação do Arthur Virgílio. Quer dizer, se esperava que ele tivesse menos votos e ele teve o dobro de votos da Vanessa. Quer dizer, destacou-se bem e hoje tem um cenário eleitoral mais positivo para ele do que tinha há 2 semanas. E lá foi um dos estados que o Lula se envolveu. Se envolveu fortemente, mas aparentemente nesta eleição. Na anterior, o Arthur Virgílio tomou uma sova do Lula. Nesta, parece-me que o eleitorado de Manaus está dando mais crédito ao Arthur Virgílio. Acho que essa é uma outra novidade, comparando com as pesquisas mais próximas da eleição. Tá vendo. Aldo, o que você destacaria também nessas eleições? Eu acho que a vitória no primeiro turno do Fortunati, em Porto Alegre, né? A Manuela começou bem e depois caiu e perdeu no primeiro turno. E depois também a eleição de São Paulo, né? Em São Paulo havia toda uma expectativa que o Russomano fosse para o segundo turno. Nas 2 últimas semanas ele começou a despencar e terminou com 21%. Então, eu acho que isso também foi uma surpresa, né? As pesquisas aí no final davam um empate técnico entre os 3, um empate que não se confirmou. Bom, no Rio de Janeiro, professor Vanderlei, muito obrigado por sua presença aqui no Brasilianas. O que o senhor destacaria de surpreendente nessa primeira rodada das eleições, professor? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse programa tão interessante e, particularmente, no tema de hoje, né? Eu acredito que em 5.568 eleições que ocorreram ontem, várias surpresas devem ter acontecido em níveis menos visíveis para a população. Porque surpresa é típico de eleição, né? É exatamente isso que faz com que a competição ardorosa e bem intensa, não só de membros de campanha, mas também de torcedores, de partidos ou de pessoas, saiam alguns surpreendentemente alegres
e outros surpreendentemente tristes ou cabisbaixos. De modo que faz parte exatamente da competição política, eleitoral, a surpresa. O que nós estamos chamando mais particularmente de surpresa são aquelas mais visíveis, nos chamaram a atenção bem mais focalizada por parte dos meios de comunicação e também pelo próprio peso eleitoral das capitais, né, que chamaram bastante atenção. E, nesse sentido, não só São Paulo, que sem dúvida nenhuma ninguém, alguém deve ter esperado. Eu não esperava, eu não fazia ideia o que ia acontecer, né? A mesma coisa em Paraná, em Curitiba. No Rio Grande do Sul, as pesquisas já anunciavam que poderia acontecer o que acabou acontecendo. A mesma coisa em Belo Horizonte, embora tivesse havido uma certa subida do Patrus, estava mais ou menos indicado, exceto se houvesse uma surpresa extraordinária que o Mar Lacerda levaria. No Nordeste aconteceram algumas surpresas também, na Paraíba, por exemplo. Enfim, eu acho que não houve nenhuma zebra, digamos assim, que pudesse caracterizar esta eleição como uma eleição atípica em relação às demais, né? Pelo número de surpresas e coisas de última hora. As viradas de última hora são sempre surpreendentes. Lamento, mas eu acho que as eleições foram as eleições normais. Tá. Bruce, um dos pontos aí que mais chamou atenção foi essa emagrecida aí do Russomano em 2 semanas aí. A que você atribui esse processo de esvaziamento dele? Primeiro, os candidatos começaram a bater nele, o que não fizeram ao longo da campanha. Em particular, eu vi em qualitativas as críticas que o candidato Chalita, Gabriel Chalita, fizeram foram muito fortes, o caracterizando como um aventureiro, isso pegou muito forte. Em segundo, o programa de governo, se é que é possível usar esse nome tão pomposo. Ele falou que só vai apoiar no segundo turno aquele que bater com o programa de governo dele. Mas, assim, em particular, a proposta que ele fez para o transporte público foi destruída eleitoralmente. Tanto o Fernando Haddad quanto o Chalita mostraram claramente que, pela proposta dele, os mais pobres pagariam mais e os mais ricos pagariam menos. Era uma proposta, de fato, muito frágil, para não dizer outra coisa, do ponto de vista técnico. Então, em 2 semanas, ele foi destruído. Mas acho que há um outro fator que talvez a gente sempre vá aprendendo ao longo das eleições. Eu concordo com o Vanderlei que eleições são feitas para ter surpresas. Há uma velha frase, amas a incerteza e serás democrático. No fundo, isso faz parte do jogo político mesmo. Mas que em São Paulo o número de indecisos era muito grande e talvez os analistas, e eu estou obviamente me incluindo neles, não tenhamos olhado com tanto cuidado isso. É possível que, se Russomano não fosse destruído, não tivesse apresentado essa proposta, que ele apresentou no final, inclusive, nem sabia o que estava falando, ele pudesse ir para o segundo turno. Mas o número de indecisos, somado às críticas que recebeu e essa proposta estapafúrdia que fez nos transportes, fizeram com que ele perdesse em 2 semanas 14 pontos. É muita coisa. Waldo, hoje, até num artigo para o meu blog lá, você fala dessa questão do papel da militância também. Eu queria que você detalhasse mais. Eu acho que no final da campanha foi recuperado o sentido político da eleição. Eu tenho dito que quem decidiu essa eleição aqui em São Paulo foram as forças das ruas. Numa conjuntura de indecisos, como destacou o Fernando, normalmente leva no final da campanha quem tem mais força social. E aparentemente tanto o PT quanto o PSDB estão mais estruturados, têm mais capacidade de reverberação social, tinham um conjunto de vereadores mais compacto para puxar voto dos vários setores sociais, tinham capacidade de fazer caminhadas, passeatas, carreatas e mini comícios com uma capacidade muito superior à do PRB. Então, eu entendo que foi essa força das ruas que terminou definindo
essa eleição. É aquilo que eu chamei de poder de arrasto. PSDB e PT tinham maior poder de arrasto e com isso decidiram... Posso fazer um comentário que o Aldo falou, que eu concordo plenamente, mas é interessante, depois que o Russomano recebeu aquelas críticas em relação ao projeto de transportes, ele por 2 dias não fez campanha. A imprensa não percebeu isso. Ele perdeu o eixo, para lembrar uma frase antiga de uma campanha do Suplicy 86, que perdeu o eixo. E por 2 dias ele se escondeu em casa. Quer dizer, talvez nós não tivéssemos a dimensão da própria fragilidade, não só da campanha e das propostas, mas é preciso ser político, emocional. E o político tem uma série de características. Ele ficou 2 dias em casa. Enquanto isso, ao final da campanha, PT e PSDB, como o Aldo mostrou, colocaram suas forças na rua e ele ficou em casa. Então... Bom, o jornalista Luciano Cherubini tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Luciano. Nassif, a primeira pergunta vem de Palmas, Tocantins, é do Silvânio Mota. Ele pergunta, as eleições de 2012 fortaleceram Dilma e Lula? Quem saiu perdendo? Eu vou caminhar essa pergunta ao professor Vanderlei, então. Eu não sei qual é o indicador das eleições agora de 2012 que possam sugerir a interpretação de que a presidenta Dilma ou o ex-presidente Lula tenham saído perdendo. Eu não entendi bem a questão, mas eu podia fazer uma observação sobre os comentários anteriores dos meus colegas, o Nassif. Posso? Claro. Porque eu não sei, não verifiquei ainda o percentual de votos brancos, nulos e de abstenção nas eleições paulistas. 28% de São Paulo, Vanderlei, 28%. E não sei se é uma taxa média compatível com o histórico das taxas, estas taxas, ou se houve alguma variação realmente significativa nesta eleição de 2012. Isto talvez possa haver contribuído para não só a desmobilização de parte da população, que desencantada com um candidato que vinha no primeiro lugar durante muito tempo, porém não optou por nenhum dos demais, ou parte também desencantada com os seus próprios candidatos tradicionais. As taxas de rejeição de um dos candidatos é bastante elevada, né? A taxa de rejeição é bastante elevada. Então, os resultados finais podem não representar apenas as ações afirmativas, digamos assim, do voto válido, mas também uma parte que desaparece depois de contabilizados os votos válidos, que são os votos nulos, as abstenções e os votos em branco. O professor, o Abruzzo lembrava aqui que foi de 28% somando abstenção, voto branco e voto nulo foram 28%. 28%. Mais do que dobrou em relação à eleição de 2008. O que eu acho, Vanderlei, que representa, em parte mesmo, uma perda de confiança no Russomano. Muitos eleitores devem ter perdido confiança e não ter votado, mas eu acho que, em parte, tem a ver com muitos eleitores que já não viram nessa eleição, tanto o PT quanto o PSDB, para ser bastante direto, a principal alternativa, dado que os dois partidos ordenam o espaço eleitoral em São Paulo há um bom tempo. Olharam para o PT, talvez ficaram com a questão do Maluf, do PSDB, a rejeição que o Serra vem constantemente aumentando. E isso é muito grande, 28% de brancos, nulos e abstenção. Nassif, eu acho que tem outros 2 fatores, além do que isso que o Fernando colocou. Em primeiro lugar, quer dizer, a má avaliação do prefeito atual, do Kassab. Quer dizer, isso desmotiva o eleitor. E, em segundo lugar, uma campanha que eu achei que foi uma campanha quase gelada. Quer dizer, com pouca emoção. A campanha não polarizou, os candidatos Só no final, né? Só no final. Quer dizer, os candidatos não conseguiram criar um clima de campanha propriamente dito. Então, eu queria analisar, que você analisasse, Aldo, um capítulo específico aí, que foi aquele famoso encontro do Lula e do Haddad com o Paulo Maluf e aquela foto de ambos lá. Qual foi o impacto daquilo sobre a chamada militância? Eu acho que sobre a militância e sobre a intelectualidade de esquerda teve um impacto muito significativo,
não pelo apoio em si do PP, porque o PP já apoiou Fernando Henrique, apoia o Alckmin, apoiou o governo Lula, está no governo Dilma e assim por diante. O problema foi de natureza simbólica. E a política se move muito também pelos seus símbolos, né? Quer dizer, aquele encontro entre Lula, Haddad e Maluf pesou na militância, a fotografia circulou em todas as redes sociais e houve tipo um balde de água fria logo depois de um banho quente. O banho quente tinha sido o anúncio da Erundina como vice do Haddad. E aí, nesse momento, teve uma empolgação e logo depois veio a fotografia. A saída da Erundina eu acho que desmotivou, mas eu acho que esse não foi porque... o fator principal da falta de emoção. Eu acho que eu tenho feito críticas muito duras a essa pasteurização criada pelo marketing político. Quer dizer, no Brasil o marketing político, infelizmente, ele é o fator de encarecimento das campanhas, é um fator de superprodução e há uma desvinculação dos programas dos candidatos com a população propriamente dita. Eu gosto daquele tipo de campanha antiga que valia a rua decidindo. Então, eu queria ver com o professor Vanderlei. Professor, no começo tinha os partidos políticos, os diretórios municipais, diretórios de bairro e tudo. Depois veio a mídia de massa como a grande propagadora aí das candidaturas. E agora se vê em São Paulo essa questão que a militância acabou ajudando a definir o resultado das eleições. E o papel das redes sociais também aí, fazendo um contraponto, digamos, à chamada grande mídia. Qual que é o futuro político aí com esses atores velhos e atores novos participando, professor? Olha, nós temos ainda alguns segundos turnos bastante significativos e relevantes para mensurarmos com um pouco mais de evidências a força da participação das campanhas. Temos agora o segundo turno, em que as preferências vão estar mais nítidas, tanto na Bahia como em São Paulo, Fortaleza, há várias capitais que permitirão aferir com um pouco mais de clareza o papel ainda reservado ou mobilizável, né, das antigas militâncias dos grandes partidos, que estavam um pouco amornadas, né? Ficaram um pouco mornas durante algum tempo, como também a participação dessas novas camadas do ponto de vista da renda. É necessário não ser precipitado e inferir posições eleitorais ou políticas, não são necessariamente as mesmas coisas, da renda das pessoas, da subida da renda, do acréscimo de renda. É necessário que se façam pesquisas mais específicas sobre o que mudou na vida dessas pessoas, não apenas em termos de consumo, mas que elas próprias percebam com alteração em sua visão de mundo, para não ficarmos a falar sobre agregados de renda como se fosse um agregado de pessoas. Agregados de renda que subiram 3, 4, 5 salários mínimos não são agregados de pessoas, são agregados de números, né? É preciso perguntar às pessoas, parar de perguntar um pouco aos números. Então, eu prefiro que tenhamos nós, analistas, Fernando, nós sabemos disso, é preciso ter um pouco de cautela, perguntar primeiro às pessoas, né, o que mudou na vida delas, e não apenas em termos de consumo. Comprei um computador, comprei um iPod, não. É perguntar em termos de visão de mundo, de valores, né? É o que me parece, portanto, que precisamos ter um pouco mais de tempo para saber exatamente se estamos tendo, em algumas partes do Brasil, uma revitalização da militância, como foi mencionada, e se isso aconteceu, é um fato muito positivo, né? E se também está havendo uma mudança de comportamento ou de preferência eleitoral por esses 38 milhões de pessoas, retirando daí, digamos, os menores de 18 anos, que ascenderam significativamente na escala da renda. Não sabemos ainda. Ninguém perguntou nada a essas pessoas que eu saiba. Fernando, você sabe de alguma coisa? Me informa, por favor. Bom, vamos a mais uma pergunta que o Luciano selecionou aí dos nossos telespectadores. Essa pergunta ela cita o uso do julgamento do mensalão. É da Maria Cecília Pereira Binder, de Botucatu, interior de São Paulo.
Ela quer saber, a utilização exagerada e desproposital do julgamento do mensalão pode ter sido um tiro que saiu pela culatra. Quais as perspectivas de influenciar positiva ou negativamente os eleitores do segundo turno? Eu acho que o tiro que saiu pela culatra seria um exagero. Se a gente olhar as eleições municipais no Brasil, com exceção da cidade de São Paulo, do ponto de vista da campanha, não nem penso em Osasco, que aí muda o nome, mas do ponto de vista do uso do tema do mensalão, no resto do país, em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio, Recife, citaria todas as capitais aqui, não teve impacto. Na cidade de São Paulo teve algum impacto, mas não é um impacto decisivo no sentido de dizer que o Serra está no segundo turno por causa do mensalão. Mas é possível dizer que uma parte dos eleitores de São Paulo, são afetados por esse tema. Agora, não dá para ganhar a eleição no segundo turno só com esse tema. Acho que esse é o ponto fundamental. Vai atrapalhar a campanha do Haddad, o Haddad vai ter que responder. Às vezes não atrapalha no sentido de mexer com o voto do eleitor, atrapalha com a estratégia de campanha do candidato, porque tem que construir uma estratégia de campanha. E eu acho que o PT ainda não conseguiu construir uma estratégia de campanha para responder à questão do mensalão, não conseguiu construir ainda. Mas só isso não ganha eleição. O Serra está no segundo turno porque ele tem um recall alto, porque muitos eleitores, quando perceberam que o Celso Russomano na Aventura, falaram assim, vamos ficar com o tradicional, tem o PT, o PSDB, vamos escolher o Serra, porque teve uma máquina importante de campanha de vereadores que fez campanha. O PSDB tem uma base social, sobretudo no chamado, uma parte do centro expandido em São Paulo. Agora, o mensalão vai ser usado, não sei o quanto o PT vai conseguir responder, mas duvido que o Serra ganhe apenas por causa do mensalão. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org sobre as eleições municipais que aconteceram neste domingo. Recebemos em São Paulo o professor da FGV, Fernando Luiz Abrúcio, e o diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política, Aldo Fonazieri. E no Rio de Janeiro, o cientista político e presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Vanderlei Guilherme dos Santos. Nesse segundo bloco, vamos discutir a reorganização partidária depois das eleições. Como ficam os novos partidos, as parcerias, coligações e o quadro político daqui para frente. E os partidos ainda têm peso ideológico ou estão mais votados para parcerias pontuais e programáticas, e pragmáticas, aliás. E as diferenças entre os planos nacional, estadual e municipal nessas parcerias. Eu queria começar com o professor Aldo. Bom, a gente tem aí o PSD que surge pela primeira vez aí em eleições e o PSB que cresce bastante. Qual a sua visão sobre esse quadro político novo? Eu acho que tem que aguardar ainda um pouco. É um quadro em decantação ainda, né? O PSD tem que mostrar a que veio, que espaço ele vai ocupar. Por exemplo, o DEM tentava ocupar um espaço mais à direita e ao centro, o centro está congestionado. Tem o tradicional PMDB, que é o partido típico do centro, né? O PSD vai concorrer com o PMDB, então eu acho que o DEM tem que, aliás, o PSD tem que mostrar a que veio. E, de fato, numa franja mais à centro-esquerda, o PSB está crescendo, isso não tem a menor dúvida. Tem um líder nacional, diferentemente do PMDB, inclusive diferentemente do PSD, né? E ter um líder nacional eu acho que é muito importante, porque ele se torna um elemento catalisador, que é o Eduardo Campos, né? Então, me parece assim que dessas configurações novas, o PSB tem mais futuro. Já viu. O professor Vanderlei, quer dizer, nesse redesenho, o fator ideológico ainda conta? Porque a gente vê aí um conjunto de partidos se espremendo no centro e centro-esquerda, não se vê muita coisa mais à direita. Como que vai ser essa reestruturação partidária e onde que entra a questão ideológica nesse redesenho, professor? Olha, questão ideológica nós devemos separar da doutrina das pessoas que têm uma cartilha, têm uma doutrina com uma série de pontos que configurariam uma certa ideologia. Ideologia no sentido mais amplo, de esquerda, centro e direita, as pessoas têm.
as pessoas têm e reconhecem os partidos. Não é muito comum pessoas que tenham certas posições na sociedade votarem em partidos de esquerda e outros de direita. As pesquisas, quando desagregam as respostas por educação, renda e ocupação, mostram que há certas associações. E não porque as pessoas, por exemplo, que votam nos partidos populares, tenham lido o programa do PT, ou do Partido Socialista, ou do PCdoB. Não, mas simplesmente identificam as políticas, as propostas, as experiências que tiveram. Então, neste sentido, a política ideológica existe e vai continuar a existir. Eu queria me referir, entretanto, ao PSD, se me permitem. É preciso não esquecer que o PSD é a quarta bancada na Câmara, mas todos os seus deputados não foram eleitos pela legenda. Nós não sabemos qual é a força da legenda, porque todos vieram migrados de outro partido. Vieram, inclusive, também, não sei qual a extensão, nessas candidaturas que o PSD apresentou às prefeituras, quantos vieram de outros partidos e trouxeram já um nome, o prestígio, a experiência de legendas anteriores e quantos estrearam, digamos assim, na política. Então, em relação ao poder da legenda, eu concordo com todos, seguramente não sabemos ainda, é um partido que foi criado porque a legislação permite. Aliás, é a única janela para a mudança de partido, tem a outra que é a incompatibilidade ideológica que vem a surgir. Mas a principal é a fundação de um novo partido. Está aí a Marina Silva com um problema. Perdão, não quero desviar a discussão. Apenas mencionar que o PSD, a próxima eleição, com os seus candidatos próprios, com a sua legenda, é que nós vamos ter um pouco mais de clareza a quem veio e a que tipo de eleitorado ele está se dirigindo. No momento, ele entra neste meio bem referido, em que a sigla realmente conta não muito, né? Mas é centro. Então, os eleitores do PSD, eu creio que dificilmente votariam lá na ponta esquerda, no PSTU. Não há hipótese, acredito, a não ser se enganados. Mas, a ponto de poder eleger um prefeito, não acredito. Então, essas divisões ideológicas, exceto na parte que quase coincidem nos seus limites, elas são claras para os eleitores. Eles sabem qual é o seu lado. Abruzzo, e nessa questão de saber qual é o lado, a direita, quem que vai ocupar esse espaço? Essa pergunta é sempre muito difícil no Brasil, porque nenhuma força quer ocupar a direita, embora muitas vezes os eleitores identifiquem aqueles partidos como partidos mais à direita. O último que assumiu foi o Garrincha, e olha aí. Ele e o Julinho também, no Maracanã, que assumiu a direita e calou o Maracanã. Mas, falando sério, eu acho que o DEM tentou fazer isso, a própria mudança do nome PFL para o DEM, quando o Lavareda pensou toda aquela transformação, e os resultados, convenhamos, não foram muito bons. O DEM está descendo ladeira abaixo, como se diz. Muitas vezes se identifica o PSDB como a direita. O PSDB é um partido que às vezes está mais próximo do centro, às vezes mais próximo da centro-direita. Ele tem diferenças regionais no país, como aliás há em outros partidos também. E muitas vezes o PSDB se coloca num plano um pouco mais do centro-direita, em contraposição ao PT. A gente vê isso na eleição presidencial, porque, embora o Serra tenha começado sua campanha mostrando Lula como o grande estadista do país, isso não se sustentou por muito tempo. Era difícil o eleitor acreditar que, sendo a Dilma candidato do Lula, o Serra também poderia ser. Então, ficou uma coisa muito complicada. E depois ele foi se colocando à centro-direita, eu nem diria direita, mas à centro-direita, para ver se, em suma, encontrava um espaço eleitoral. E eu acho que a última cartada foi aquela discussão do aborto, por exemplo. Então, acho que às vezes os partidos se jogam mais para centro ou centro-direita em contraste com os demais. Mas se você parar o partido no momento não eleitoral e perguntar: você quer ser à direita? Nenhum partido brasileiro quer ser.
Mas, no entanto, eu até pergunto para o Aldo aí. Quer dizer, quando a gente vê algum movimento, às vezes um movimento um pouco de ódio insuflado em alguns setores, em mídia, a questão da levantar fantasmas de Guerra Fria, a gente dá para perceber muitos pontos em comum, o desfecho é outro, mas muitos pontos em comum com aquele ambiente pré-64. As circunstâncias da radicalização é que acabam induzindo pessoas, até com uma história diferente, a ocupar o espaço que se abre. Como é que é feito esse processo de radicalização, Walter? Olha, eu acho que tem que prestar atenção ao que está acontecendo na sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade jovem, estamos vivendo o chamado bônus demográfico, né? E ela está em movimento. E nesse sentido, eu diria, prestei muita atenção ao que o professor Vanderlei falou, que é preciso distinguir os agregados numéricos de renda e os agregados humanos. Onde estão os agregados humanos novos hoje, nessa sociedade em movimento? Então, eu tenho dito por aí que é preciso prestar atenção nos temas morais. Há um deslocamento hoje dos tradicionais temas políticos ligados a salário, sindicato, classes e assim por diante, para a ascensão dos temas morais. Não é um fenômeno apenas brasileiro. Há um outro tipo de ascensão que é o da temática religiosa. E em terceiro lugar, eu diria que há um terceiro grande agregado, que são os agregados das comunidades urbanas. Quais são os partidos e quais são as políticas que têm ligação com esse tipo de agregados humanos? Eu diria que os partidos têm que olhar para isso, para terem um futuro, porque se eles não conectarem redes de transmissão, de contato e de ligação com esses agregados humanos, eu acho que eles, mesmo partidos laicos, terão dificuldade. E eu me pergunto, quer dizer, qual é o lugar de uma política laica e republicana num mundo que parece que desencadeou uma guerra entre religiões para a conquista do mundo, para a reconquista do mundo. Então, eu acho que é uma pergunta instigante essa. A gente vai voltar a esse tema aí no próximo bloco também, que é o tema dos mais relevantes. Vamos a uma pergunta que o Luciano selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e as perguntas ainda podem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Luciano. Nós temos uma questão aqui sobre a situação do PSD e DEM. É da Lucinda Gregório Mariano, de São Vicente, interior de São Paulo. Ela quer saber, a votação no PSD foi expressiva. Quero saber se é o prenúncio da extinção do DEM. Esse novo partido pode significar apoio ou até mesmo lançar o Serra na disputa presidencial em 2014 com o Kassab a governo de São Paulo? Bom, como é algo paulista aqui, eu vou perguntar para a Bruce. Olha, eu acho que o DEM, na verdade, há uma dificuldade de muitos membros do DEM irem para o PSD, porque é um racha dentro do DEM, de alguma maneira, que produziu o PSD. É mais provável que alguns membros do DEM possam ir para o próprio PSDB, para o PMDB, mas ir para o PSD eu acho que é muito difícil. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa, acho que tanto o Vanderlei quanto o Aldo têm razão, é preciso esperar um pouco mais, uma eleição em que o DEM seja testado, em particular na votação para o Congresso Nacional. A gente não viu ainda isso. Então tem que ver, porque esses membros mudaram de uma forma, não estou usando num sentido apenas moral, mas oportunista, porque há uma brecha legal para isso, mas não sabem se vão ficar no PSD. Eu não tenho certeza se esses membros vão ficar no PSD até, digamos, os próximos 4 ou 5 anos. Então tem que esperar um pouco esse processo. Quanto à provocação em relação ao Serra, quer dizer, é difícil, né? Porque primeiro nós temos que esperar o que vai acontecer no segundo turno em São Paulo, né? E, além disso, é claro que o PSD é um second best para o Serra. Não há dúvida quanto a isso, uma vez que o principal formulador, cabeça desse processo, é o Kassab, que tem uma lealdade muito forte ao Serra. Mas começo a imaginar que é muito difícil o Serra, ganhando ou perdendo em São Paulo, monte uma candidatura presidencial. Muita água rolou. E é muito difícil para ele fazer isso. E do lado do Kassab, pior ainda. Acho que o Kassab não tem condições de se lançar governador nos próximos 2 anos. Pode ser que daqui no futuro, ele é jovem, mas ele está saindo com a prefeitura muito desgastada, porque se ele se lança governador, o problema é que não haverá, digamos, quem o seguirá. E quando não tem ninguém que segue, a não ser em partidos mais fortemente ideológicos, não há candidatura.
Eu queria ver com o professor Vanderlei, professor, aqui já foi dito que um partido para aspirar a ser nacional tem que se organizar em torno de um nome nacional. O caso do PSB, o caso do próprio PT com o Lula. Você tem os partidos ônibus, tipo o PMDB, e os partidos ideológicos que se sustentam em torno de laços antigos aí. Quando se pega, por exemplo, o Partido Verde ou o PSD, qual que é a liga capaz de juntar esses partidos? São partidos... O que leva, digamos, esses partidos a ganhar consistência no futuro? Bem, o Partido Verde tem uma posição muito clara, tem uma agenda de questões com as quais ele se preocupa muito consistente e, portanto, permite uma identificação por parte de segmentos da população que têm como altíssima prioridade as questões do PV, se identificarem com ele. O PSOL já é mais complicado, porque o PSOL é uma dissidência do PT por razões de natureza de comportamento político, diante de certa problemática que a vida política, a competição política coloca. Então, desejava manter o PSOL, a tradição, digamos, progressista, popular, as raízes populares do PT, sem ter aqueles compromissos com a dinâmica da política que nós sempre tivemos, aqui e no mundo, abrindo uma forma de fazer política com capacidade de eficácia nova. Isto não está se revelando. O PSOL, com esta perspectiva, não conseguiu agregar, mobilizar eleitorado e seguidores que considerem que esta visão da política seja eficaz, eficiente para uma tomada de posições no aparelho de Estado, na vida pública, a fim de executar políticas. Porque para isso é que se formam os partidos, né? Para conquistar posições a partir das quais você efetua políticas. Não adianta ficar num partido que tem realmente uma série de propostas interessantes se ele não tem os meios ou não procura os meios que os tornem capazes de efetivá-las. Se torna uma ilusão, né? Então, o PSOL tem um problema. O PV não, o PV eu acho que tem uma identidade. Em relação aos demais, eu acho que vão continuar aí, aqueles que estão no meio, que foi mencionado pelo Aldo, quem é que distingue o que é o PSC do PLN, do PTRK? É um amálgama ali, né? E que vão continuar. Tá, filho. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema do programa de hoje é os resultados das eleições municipais. Nesse último bloco, nós vamos levantar os temas mais fortes para as próximas eleições. O Aldo colocou essa questão moral aí como um fenômeno mundial. Eu perguntaria ao professor Vanderlei, o que leva, digamos, a esse processo global? A gente tem uma crise global, uma crise de valores, inclusive com o fim do primado aí neoliberal. Temos a ascensão de novas massas em muitos países e temos a crise da classe média em muitos países também. É esse cadinho que cria, digamos, esse processo de intolerância, de moralismo, de religiosidade, professor? Olha, todo período de transformação rápida provoca temores, sobretudo em segmentos sociais, que não têm muita segurança a respeito da própria posição que ocupam na sociedade, porque, em grande parte, essa posição não depende do esforço próprio. São empregados, depende muito de ciclos e de humores da economia e de outros fatores sobre os quais eles não têm controle e não têm como se defender.
Então, sobretudo, que são grandes camadas da população, não apenas, digamos, operários, não, até a classe média, sofre esses temores em períodos de transformação rápida. E isto abre espaço para explicações do que está acontecendo no mundo de fundo um pouco mágico, ou de um fundo milenarista. Por isso é perigoso, realmente. Não é perigoso, eu não gosto dessas palavras. Ele é um momento delicado para aqueles partidos e aquela elite política ilustrada e capaz de perceber que esses problemas existem. Essas pessoas têm direito e têm razões que justificam os temores e precisam ser encaminhadas, precisam ser lideradas. Para isso é que existem líderes, de uma forma produtiva, no sentido de superar esses períodos de trauma, de transição. Talvez, e se me permite voltar rapidamente a essa sigla, uma porção de siglas que nós temos aí embaralhadas, para completar, eu não me preocupo muito com elas por duas razões. Primeiro, porque elas são periféricas ao sistema parlamentar e político brasileiro. Não há que se preocupar. Nós não estamos falando de PT, PSDB, mesmo o PTB, não estamos falando desses partidos, estamos falando de partidos que têm uma representação mínima no parlamento, não interferem no resultado da legislação. Isso é uma questão. A outra é que eles ajudam muito lá nos extremos da periferia do sistema político, onde agora é que a política está chegando, aliás, como a economia também está chegando, nos confins do norte, nos extremos do centro-oeste. Os grandes partidos raramente vão lá, porque não compensa. Então, nós encontramos, inclusive, essas siglas que para nós são estranhas e que não têm presença significativa nos grandes centros, indo para esses lugares, institucionalizando o conflito. São eles que organizam politicamente o conflito. Então, é preciso ter um pouco de cuidado no tratamento, porque aquilo que se teme em relação aos pequenos partidos, essas siglas, eles não têm poder para tal. E, segundo, eles desempenham um papel interessante, que os grandes não fazem. Mas, voltando, então, eles também podem ajudar estas siglas a trazer para o universo da conciliação, da negociação, da tolerância, camadas e segmentos populares que têm toda a razão de estarem temerosos das transformações do mundo. Nós também não sabemos para o mundo está andando. O mundo está sofrendo uma transformação com origem no avanço do conhecimento, nas derivações tecnológicas de grande magnitude, Quem supuser que pode antecipar o que será o mundo daqui a 10 anos, eu acho que está se arriscando muito, porque a velocidade das transformações é muito grande. E não é só a população de baixa renda ou de renda média que está presenciando isso e necessita pensar mais claro. Nós também, eu preciso pensar mais claro. Eu não sei como pensar a respeito de várias coisas. Então, é importante ter uma liderança política hoje, econômica, de estadistas, que saibam aceitar essas inquietudes, né, das populações e, sobretudo, não permitir que essas vozes que prometem o paraíso na Terra, a partir da intolerância, tenham campo para germinarem. Então, eu sou muito cauteloso, eu acho que a população do mundo inteiro tem razões para estar temorosa diante das transformações e a liderança política tem uma responsabilidade muito grande em não incentivar movimentos de intolerância e messiânicos. Bruno, nós tivemos aí na proclamação da República processo de inclusão social, migrantes, os escravos libertos, tudo que levou a uma intolerância e terremotos políticos. Nos anos 20, esses processos de urbanização que levaram também a terremotos políticos que resultaram na Revolução de 30. Nos anos 50, tivemos aí o próprio ABC, a industrialização, novas inclusões, levando a novas agitações políticas aí. Como é que você vê, digamos, você acha que o momento atual pode ter equivalências com outros momentos de inclusão e de abrir espaço, permitir esse exercício da intolerância sair vitorioso? Não? Eu acho que é um momento de grande inclusão social do ponto de vista da renda e da escolaridade. Isso os dados têm nos mostrado com maior clareza.
Renda, escolaridade e talvez também possamos pegar também, se a gente pegar o último censo, gênero e raça. A gente está vendo mudanças importantes no Brasil, talvez colocar o último fator, região. Também você vê isso por território. Então, essas mudanças, digamos, essas placas tectônicas mais estruturais, sociodemográficas, estão mudando no Brasil. Não sabemos muito bem a relação dessas mudanças com valores. O Vanderlei tinha perguntado isso. O Marcelo Neri agora está tentando fazer uma pesquisa para juntar mais essas mudanças com valores. O que as pessoas pensam sobre as coisas, né? O que elas acham que deve ser o mundo. Mas mesmo não sabendo ainda exatamente quais são os valores dessas pessoas, ou de um grupo muito citado, a chamada classe C, reações já acontecem, né? Eu acho que, de fato, há alguns grupos que sentem incomodados em relação a isso. Nós tivemos na campanha de 2010 algumas reações, por exemplo, contra nordestinos, que se repetiram agora em 2012. Que eu não via isso em São Paulo há muito tempo, na verdade, estou vendo de novo. Isso me assusta, mas acho que o contexto é muito diferente. A Constituição de 88 abriu uma nova era para a sociedade brasileira, que eu não acho que necessariamente significa que tudo vai dar certo, mas abriu uma nova era de democratização do país, que, assim, uma tentativa de um golpe ou de alguma coisa similar a isso, ou de uma reação maior, torna-se mais difícil, no meu entender, porque esses grupos vão se defender em torno dos direitos que eles ganharam ou conquistaram. Claro que alguns grupos políticos vão reagir a essa transformação e talvez até tenham atitudes, entre aspas, golpistas. Eu coloco entre aspas porque não é o mesmo golpismo, na minha opinião, do pré-64. Mas não vejo, digamos, um espaço, um caminho para isso ganhar força no Brasil, não. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Luciano Querubini. Pois é, uma pergunta que pensa mesmo nos efeitos das eleições sobre a América do Sul. É da Maria Mercedes, de Brasília. Ela quer saber, a reeleição de Hugo Chávez e a vitória do lulismo, aumento do número de prefeituras do PT, podem ser vistos como sinal de fortalecimento da esquerda na América do Sul? Aldo, a esquerda se fortaleceu na América do Sul. Eu acho que a reeleição do Hugo Chávez já num quadro de maior dificuldade, né? O PT, eu acho que o crescimento dele está dentro de uma determinada normalidade, não há um crescimento excepcional, então o PT já vinha crescendo. Então a esquerda, ela está bastante consolidada. Agora, é sempre preciso prestar atenção. Por exemplo, a centro-esquerda governava o Chile durante 20 anos, saiu a Bachelet bem avaliada e, no entanto, o candidato de centro-direita venceu a última eleição. Mas eu queria retornar um pouco à questão anterior, que eu acho que ela é uma questão bastante instigante. O que move as pessoas hoje? Como é que as pessoas se organizam? Eu acho que essas duas questões são importantes. Então, por exemplo, nós vivemos num mundo em que as ideologias do século XX não têm mais reverberação. Vivemos também num mundo que aparentemente o cientificismo, as promessas do cientificismo do século XX, também não conseguem atender às angústias humanas. E nesse sentido, acho que foi o Kepler, um autor francês que escreveu A Revanche de Deus, me parece que de fato há um fenômeno da religiosidade ascendente. Por exemplo, as revoluções democratizadoras árabes se deram pela via de uma reislamização. Aqui no Brasil, esse tema religioso é um tema ascendente. Eu não digo que aqui o Brasil vai caminhar para um sectarismo religioso, mas que a religião, me parece que ela veio para ser uma pauta política recorrente, me parece que veio. Desde 2010, me parece que está bastante evidente isso. Tem a bancada evangélica. Agora aqui em São Paulo, a bancada evangélica para vereadores subiu para 11 vereadores, né? Então, há uma nova temática. E quem organiza esses novos setores sociais que, em parte, o mundo ainda está constituído de metade da humanidade de pobres. Esses pobres vivem em grandes metrópoles. Quem tem acesso a esses pobres? São partidos laicos, são partidos republicanos ou são religiões? Me parece que aí existe um nó interessante
para ser investigado. Bom, uma última pergunta, que o tempo está acabando, professor Vanderlei. A gente vê o Supremo aprovando diversas mudanças, aí, incorporando grandes avanços aí, em termos de questões morais, religiosas, e ao mesmo tempo o senhor tem criticado pela falta de entendimento político do Supremo. Como é que o senhor vê o Judiciário e o Supremo nesse mundo de transformações? Bem rapidinho, que estamos acabando o tempo. Bom, a pergunta não permite uma resposta no tempo que nos resta, Nassif. Eu acho que o Supremo está administrando um problema do século anterior com critérios do século anterior também. Eu acho que tudo está dentro de um contexto que não está de acordo com o que está se passando no Supremo Tribunal Federal, não é o retrato do que se passa na sociedade brasileira. É isso que me parece. Mas precisávamos ter tempo para conversar sobre isso, porque é um assunto muito sério. Não se pode criticar o Supremo sem justificar, com um pouco mais de solidez e robustez. Mas é um tema fantástico e que você merece um programa à parte. Muito oportunamente toca. Pô, eu fiz uma maldade com o professor de jogar um tema complexo desse e pedir para responder rapidamente. Vamos tentar voltar a esse tema no programa futuro aí. E o Brasilianos.org sobre as eleições de 2012 termina aqui. Eu agradeço a participação do professor da FGV, o Fernando Luiz Abrúcio, do diretor da FESP São Paulo, Aldo Fornazieri, e do cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. Você que nos assiste, muito obrigado e não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá!